imprensa bolsonarista. E realmente a gente prova toda semana que não tem compromisso nenhum com isso, com ninguém. A gente discute toda semana qual é o panorama. Não estamos presos a ninguém, né? A nenhum tipo de político aqui dentro. Né? Mas porque pega ali o governo Bolsonaro, você tem, para dois liberais, como o Silvio e eu, por exemplo, pega um governo do Bolsonaro, que tem um Paulo Guedes como ministro da Economia. Meu Deus. Nesse ponto a gente quer dizer, eu pessoalmente defendo essa independência do Banco Central até o fim. Não, mas isso não tem. Isso não pode acabar. É aquela história, de novo, é que eu fico falando disso sempre. Mas assim, olhe os países que têm bancos centrais autônomos. Quais são esses países? São os países mais desenvolvidos do mundo. Claro. São os países com melhor IDH. São os países com inflação controlada. Então, por que você vai insistir em algo que nunca deu certo? Essa perseguição agora, atual, do PT ao Campos Neto, Roberto Campos Neto, o presidente do Banco Central, também, em parte, cortina de fumaça, querer culpar os juros. É claro que os juros estão um pouco altos, sim, porque mas eles estiveram mais altos no governo Lula, estiveram mais altos no governo Dilma. No outro Lula. É necessária a rédea na inflação, né? Então, isso é um pouco cortina de fumaça, porque eles não têm a quem culpar. Eles não têm nenhum plano econômico. Eles não têm plano nenhum. Você que gosta de esporte, Lacombe, você imagina o Paulo Guedes saindo para a entrada do Haddad, é algo mais ou menos quando o Pelé tem que sair do campo, ele olha para o banco e tem lá o Joãozinho do Augusto, entendeu? Olha, Augusto, que era o número 10 do Bom Sucesso, perna de pau, meu pai cismava. Sai o Pelé Augusto, e entra o número 10 do Bom Sucesso, entendeu? É mais ou menos isso, a analogia é essa, né? A economia demonstrou uma resiliência absurda. O Bolsonaro enfrentou uma tempestade que foi essa pandemia, com todos os efeitos para impacto econômico absurdo, lockdowns. Que agora todo mundo está finalmente entendendo que não funcionou para nada, que máscara não funcionaram. Né? Entre outras coisas que não funcionaram para nada. Porque quando eu falava, máscaras. Olhem as estatísticas, não foram as vacinas que fizeram o número de casos ser reduzido. O número de mortes e de casos começou a cair antes da chegada da vacina. Agora, máscara, sempre falei. Isso aí é que nem botar grade na janela de casa para não entrar mosquito. A máscara também se tornou um símbolo de militância. Se você usava máscara, você era virtuoso. Sinalização de virtude. Se você não era, porque você era uma pessoa negacionista que não tinha compromisso com o resto da sociedade. Mas, voltando à economia, o fato é que a engrenagem talvez vai emperrar muito antes do que eles imaginavam. Nossa economia está desidratando mais rápido. Olha agora os indicadores. O Brasil tinha um PIB revisto na contramão do mundo. Quando que os nossos números iam ser índice de crescimento comparáveis à China nesse período? Crescer mais que China, tem inflação mais baixa que Estados Unidos e União Europeia. Não sofreria inflação abaixo dos Estados Unidos. Quando isso aconteceu? Não sofreria o impacto de uma guerra ainda em curso na Europa, que tem reflexo imediato, por exemplo, na produção de alimentos. Né? Então, aí sai um ministro desse, entra o Fernando Haddad, que não consegue sequer se comunicar, ele não conseguiu explicar até agora. Não tem a menor capacidade. Nada do que ele fez, muito menos o arcabouço fiscal que ele quer implementar, que não existe. Não tinha que mexer nisso. O teto de gastos é ótimo, deixa o teto de gastos ali. É que eles precisam entender que um Estado gastador só nos leva ao buraco. Né? Esse negócio de que gasta em investimentos é uma tremenda conversinha para boi dormir. Né? Você olha o pasto, tá lá o pasto cheio de boizinho dormindo. Porque não tem como. Gente, nós não estamos falando de algo que não foi experimentado. Né? Estamos falando de ideias que já foram colocadas em prática e nunca funcionaram. Por que de repente, agora, a gente vai entrar na onda estúpida, para usar uma expressão que cabe muito ao que a gente tem visto, né? De estupidez do Lula, não só estupidez quando se refere a um ex-juiz, a um ex-ministro da Justiça, a um atual senador da República, mas a estupidez quando ele se refere a tudo ligado à economia. Quando ele diz que tem que acabar com a autonomia do Banco Central, que tem que acabar com a meta de inflação, que tem que descer a taxa de juros na canetada. Olha o que foi o vexame do consignado. Meu Deus do céu, tabelar preço
tabelar produto e serviço, isso não funciona em lugar nenhum. Mas é um 7-1 acabou por dia. Acabou com o empréstimo consignado. É um 7-1 por dia contra o pagador de impostos. Meu Deus. E são só... Não temos 100 dias de governo. Não, eles só falam em aumentar impostos. Eles só pensam em aumentar impostos. Os caras lançam um ministério com 37. Lançam um governo com 37 ministérios. Quantos amigos empresários vocês têm? Perguntem a eles. Quantos diretores você tem? Eu tenho um amigo que estava com ele agora nos Estados Unidos. Quantos diretores você tem na tua empresa? É um grupo grande. Eu tenho 3 diretores. Claro. É como? 3 É. diretores. É um grupo de 5 ou 6 empresas. Tem 3 diretores. Estado inchado não tem nada a ver com eficiência, né? E outra coisa, o Banco Central com o Campos Neto, hoje é um exemplo do mundo inteiro, né? Foi eleito como o presidente do Banco Central do mundo. Como invenção tecnológica, o Pix, agora o Real Digital, ele está na frente. O cara é neto do Roberto Campos. Pô, só isso já. Só isso já.